Boa noite. Nesta edição de terça-feira, vamos conferir o trabalho desenvolvido pelo vereador Renato Tchecker em 2023. Já foi anunciado aqui R$800 mil para o Hospital da Clínicas de Passo Fundo, né? O antigo hospital da cidade. Então isso aí é o nosso objetivo, fortalecer a nossa saúde a cada vez mais. Semana Municipal de Prevenção de Doenças Renais é incluída no calendário oficial de eventos. Então a ideia surgiu de ações, né, de conscientização, prevenção e campanhas educativas, né? E na retrospectiva do Jornal da Câmara, vamos reapresentar um vídeo produzido com a nefrologista Fabiana Piovesan sobre os cuidados com os rins. Hoje, aproximadamente 11% dos indivíduos no Brasil, da população brasileira, tem doença renal crônica e muitas vezes desconhece isso. Nós temos 140 mil pacientes em diálise hoje no Brasil. Neste período de recesso parlamentar, estamos apresentando as principais ações desenvolvidas por cada gabinete. E hoje é o dia de fazermos um resgate do trabalho do vereador Renato Tchecker. Já foi anunciado aqui R$800 mil para o Hospital da Clínicas de Passo Fundo, né? O antigo hospital da cidade. Então isso aí é o nosso objetivo, fortalecer a nossa saúde a cada vez mais. Principalmente a nível federal, através das emendas, né, do nosso deputado federal Bibo Nunes, que não é de hoje. Até eu tenho aqui no quadro, até agora somou ali quase R$4 milhões que o nosso deputado Bibo Nunes direcionou para a nossa saúde de Passo Fundo. Além de apoios também à nossa agricultura, como mandou agora o ano passado um trator com uma plana para dar suporte ao nosso interior. Através das emendas impositivas que marcou, nós direcionamos R$150 mil para a unidade básica de saúde de lá da nossa região da São Cristóvão 2. Está lá, vai ser entregue agora em abril, né? Até o final de abril vai ser entregue lá para com certeza dar um melhor suporte ainda mais para nossa saúde. Então essa unidade básica de saúde que está lá na São Cristóvão 2 tem um recurso de R$150 mil do vereador Tchequinho, para fortalecer lá os bairros que tem naquela região, que é o bairro Copacabana, né? Enfim, ali é dezenas de bairros que tem naquela região ali. E com certeza essa unidade básica de saúde da São Cristóvão 2 vai dar amparo em relação à saúde para toda aquela comunidade. Que 2024 não seja, né, tão ruim na questão de tantas chuvas que nem foi em 2023, que abalou a nossa cidade de Passo Fundo, abalou o nosso estado do Rio Grande do Sul. E aqui nós sofremos também, não foi diferente, né, em Passo Fundo, muitas enchentes, muitas famílias desabrigadas, mas ao mesmo tempo teve muitas pessoas solidárias com essa situação. E um caso que marcou foi uma ponte lá na divisa de Marau, né, com Passo Fundo, entre Três Cerros e São Valentim, e aquela ponte lá, pela terceira ou quarta vez, foi rio abaixo, né? A gente sabe que a burocracia é muito grande através de uma construção de uma ponte de concreto, né? A gente foi lá, até inclusive, né, Márcia, vocês foram lá com a TV Câmara, fizeram uma grande reportagem, deu uma grande repercussão, né? O prefeito de Marau com o prefeito de Passo Fundo entraram num bom senso, vão dividir o orçamento daquela ponte, só que o trâmite, a gente sabe que a burocracia é muito demorada, né? Vai aí de 5 a 6 meses para concluir aquela ponte de concreto, que nós não queremos mais de madeira, queremos de concreto. Então já foi abertas as licitações, o trâmite já está ocorrendo, acredito que daqui um pouco vão lá e vão construir aquela ponte de concreto de uma vez por todas para aquela comunidade. Mas o que eu quero agradecer aqui é que dentro desse período o Exército Brasileiro ficou sabendo e foi lá e instalou uma ponte de ferro, né, que suporta 40 toneladas, né, de peso. Isso aí com certeza, claro que não é 100%, que tem máquinas que não conseguem passar pelaquela ponte, mas com certeza favoreceu aquela comunidade, está lá favorecendo aquela ponte lá em 90%, né, de utilização perante
o acesso daquela ponte. Então, sem esse trabalho aí, com certeza isso não teria acontecido. Então a gente agradece aqui pelo apoio do Exército nessa questão e é isso aí, o quanto antes os executivos aí com o trâmite desse processo, o andamento daquela construção da ponte de concreto, né, nós ficamos felizes o quanto antes isso acontecer. A comunidade do interior agradece. Em 2024 a gente começou a todo vapor. Esse vereador não fica um dia sem vir na Câmara, né? Estou aqui desde o começo de janeiro. Nós estamos em recesso, mas o recesso, eu falo para a nossa comunidade, é só em questão das sessões. Na segunda e na quarta-feira não tem. Mas o trabalho continua normal, inclusive vocês estão aqui agora, né, fazendo essa entrevista com esse vereador, então estão trabalhando também. O gabinete funciona normalmente, a gente está protocolando aqui pedidos de providência, temos protocolando aqui projetos de lei, está tudo dentro da normalidade. Então o recesso é a questão da sessão, mas o trabalho da Câmara continua normalmente aqui das 8 às 5 da tarde, né? O nosso gabinete aqui, o gabinete do vereador Tchequinho, meus 3 assessores aqui, o Aluir, né, o Leonardo e a dona Helenita, atendem da melhor maneira possível a nossa comunidade. Então, essa é a expectativa desse ano, né? Nós continuar com o nosso, eu posso dizer aqui, excelente trabalho, como digo, a gente dá de tudo aqui de nós, né, para que a nossa comunidade fique cada vez mais contemplada. Nós vivemos numa cidade aí com 220 mil habitantes, é uma cidade grande, é uma cidade que cada vez fica melhor para a nossa comunidade, tem muitas coisas para fazer ainda, mas está sendo feito muito mesmo, então a gente só tem que dar continuidade a esse trabalho que nós estamos fazendo aí. Desejar novamente para toda a minha comunidade passofundense tudo de bom em 2024, eu desejo sempre muita saúde, porque com saúde a gente pode tudo, né? E sem saúde, nem aquela mega sena por último ali, você ganhar sozinho não vale nada sem a saúde. Então é isso que eu desejo para a minha comunidade, né? E continuamos com o nosso trabalho, esse ano aqui realmente é um ano diferenciado, é um ano que vem aí política pela frente, né? Tem eleições, e ano de eleições a gente sabe que é sempre muito complicado. Mas estamos aqui, como digo, o gabinete do vereador Tchequinho à disposição, com os meus assessores, para continuar o nosso trabalho. Indiferente de ano de eleição ou não, nós trabalhamos há 12 anos da mesma maneira, da mesma forma. Quem nos procurar através do nosso WhatsApp, que o meu WhatsApp é livre, né? É 984-34-8420, fala diretamente com o vereador Tchequinho, ou o número do nosso, aqui, telefone do gabinete é 3316-7369. Então é isso aí que eu quero oferecer para a minha população, né? Fácil contato com o nosso gabinete, fácil contato com o vereador Tchequinho, venham até o nosso gabinete que vocês vão ser muito bem recepcionados, como tem que ser, né? Porque são vocês que mantêm nós aqui, né? São vocês que pagam tanto imposto, às vezes alguns muito caro, então vocês têm todo o direito de continuar cobrando dos seus representantes. E agora nós vamos para o intervalo e retornamos com a retrospectiva 2023. Todo o registro da transferência de propriedade de veículos deve ser feita junto a um centro de registro de veículos automotores. O prazo para realizar a transferência do veículo é de até 30 dias a contar da data do reconhecimento de firma do vendedor. O veículo deve estar com a documentação regularizada, livre de restrições e com todos os possíveis débitos de IPVA e seguro obrigatório quitados. O veículo também não pode estar com multas vencidas. Para consultar no site do Detran RS, é necessário informar a placa e o Renavan e clicar no bloco Não Sou um Robô. Primeiro, efetue o pagamento da guia emitida no site do Detran RS ou retire em um centro de registro de veículos automotores.
Essa guia é referente às taxas de vistoria de identificação, alteração do registro de veículo e expedição do documento do veículo. Depois de realizar esse pagamento, é preciso ir a um CRVA do seu município de residência e apresentar o documento do veículo com reconhecimento de firma por autenticidade do comprador e do vendedor, documento de identificação, CPF e comprovante de residência. Mas atenção! Caso você for pessoa jurídica, não se esqueça de levar um comprovante de inscrição no CNPJ, obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal, e uma cópia do contrato social. Caso o veículo tenha nota fiscal, apresente-a junto com os documentos. Depois, realize a vistoria de identificação, apresentando o veículo no Centro de Registro de Veículos Automotores com todos os equipamentos obrigatórios em condições de uso. Se necessário, o CRVA solicitará a fabricação de placas. Aí, é só aguardar a entrega do documento do veículo pelos Correios. Para se eximir da responsabilidade civil, criminal e de eventuais multas do novo proprietário, o vendedor deverá fazer a comunicação de venda, que é assunto de um outro vídeo do Detran RS. Você sabe como funciona o veto? Os projetos de lei aprovados no Legislativo Municipal devem ser encaminhados pelo presidente da Câmara no prazo de 10 dias úteis ao prefeito para a sanção. Se o prefeito considerar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse público municipal no todo ou em parte, poderá vetá-lo total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e dentro de 2 dias úteis, deverá comunicar os motivos do veto ao presidente da Câmara. Neste caso, o recebimento do veto deverá ser imediatamente comunicado ao plenário ou à comissão representativa. Além disso, o veto será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, se a razão for a inconstitucionalidade, e para as comissões permanentes de mérito, se a razão for a contrariedade ao interesse público, que terão prazo simultâneo de 10 dias para emitir parecer. O veto deverá ser submetido ao plenário para discussão única e votação no prazo máximo de 30 dias úteis a partir do recebimento pelo Legislativo, com ou sem parecer das comissões. Quando se tratar de veto de lei orçamentária, o prazo para apreciação é de 10 dias úteis. A votação do veto deve ser anunciada com uma reunião plenária de antecedência, com a comunicação do texto do projeto, do veto, dos seus fundamentos e dos pareceres das comissões às quais foi atribuído. Quando rejeitado o veto, o projeto de lei retorna ao prefeito para promulgação. Se a lei não for promulgada dentro de 2 dias úteis, o presidente da Câmara promulgará, e se este não fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Legislativo fazê-lo. No caso de o veto chegar no período de recesso, a comissão representativa deverá fazer uma convocação extraordinária dentro de 2 dias úteis para apreciação e votação. Foi aprovado em abril do ano passado o projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção de Doenças Renais. A proposta, de autoria do vereador Leandro Rosso, também incluiu a data no calendário oficial de eventos. O objetivo da proposição é levar conhecimento e destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, através de ações educativas, e também aprimorar políticas públicas direcionadas à saúde renal. Esse projeto partiu de uma assessoria minha, que teve um relato da família, que não teve um processo de prevenção, e casualmente, quando eu apresentei agora na tribuna, um colega também, ele perdeu o pai por não ter ações de prevenção. Então a ideia surgiu, pois os casos vêm aumentando a nível nacional, estadual e também municipal, Então aqui nós já tivemos 2 relatos. Então a ideia surgiu de ações, de conscientização, prevenção e campanhas educativas, A ideia do projeto é bem prática, eu vou ler aqui os artigos. Promover o conhecimento social sobre doenças renais e as formas de prevenção. Estimular ações educativas por parte das instituições públicas e dos diversos segmentos sociais que envolvam a prevenção.
difundir os conhecimentos científicos relacionados às doenças renais, como prevenção, diagnóstico e tratamento, para reduzir a mortalidade associada a essa doença. Elaborar e aprimorar políticas públicas direcionadas à promoção, manutenção e recuperação da saúde renal. E por último, lembrar a importância da saúde renal na vida das pessoas. Então a ideia do projeto, o princípio, na verdade, é que as pessoas se cuidem, procurem seus médicos, o poder público, nossas instituições estarão realizando ações preventivas e educativas. E agora você vai conferir o que a nefrologista Fabiana Piovesan disse sobre o assunto. 1 em cada 10 pessoas no mundo sofre com doença renal e os números não param de crescer, inclusive em Passo Fundo. A Sociedade Brasileira de Nefrologia estima que até o ano de 2040 a insuficiência renal crônica seja a 5ª maior causa de mortes em todo o mundo. É extremamente prevalente a doença renal e o grande problema dela é que ela é silenciosa. Então hoje aproximadamente 11% dos indivíduos no Brasil, da população brasileira, tem doença renal crônica e muitas vezes desconhece isso. Nós temos 140 mil pacientes em diálise hoje no Brasil. E vocês imaginam que mais de 50 mil pacientes estão esperando um transplante renal. Muitas dessas pessoas teriam doença renal que poderia ser evitado, a ida para hemodiálise ou para diálise peritoneal. Porque se elas descobrissem precocemente a doença renal. E como que a gente faz para descobrir precocemente? As pessoas deveriam pedir a seus médicos para dosar uma creatinina no sangue. É um exame simples, um exame feito por vários laboratórios, barato, e ele nos dá uma ideia da saúde renal. Através de um exame de creatinina, um exame de urina, a gente consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo com os rins. Existem doenças que levam muito rapidamente à perda de função renal, como a pressão alta e o diabetes mellitus, que são doenças extremamente comuns na população. Então, indivíduos que têm diabetes, indivíduos que têm pressão alta, devem sim fazer a dosagem de creatinina e o exame de urina. Outra medida importante é a gente cuidar do uso dos medicamentos. Nós sabemos que alguns medicamentos pioram muito a função renal, como o uso dos anti-inflamatórios. Então é uma cultura relativamente comum a nossa, o indivíduo tem uma dor, vai até a farmácia, compra um anti-inflamatório e toma. Essa cultura é muito ruim do ponto de vista de dano renal, porque esse uso regular de anti-inflamatório pode levar à perda de função renal cronicamente, sim. Então nós temos que evitar o uso dessas medicações. Os cálculos renais, ou famosos pedras nos rins, normalmente a gente tem uma predisposição genética. A gente já tem algum familiar ou a gente traz esse gene que facilita a formação de cálculos renais. O que nós fazemos, nós médicos? A gente investiga o porquê o indivíduo está fazendo pedra. Então, nós fizemos avaliação metabólica, onde a gente descobre se o cálculo é de cálcio, se é de ácido úrico, o que está acontecendo, qual é o distúrbio do organismo que leva à formação de pedras. E desta forma, a gente pode fazer o tratamento, a prevenção, muitas vezes só com dieta, com alteração alimentar, outras vezes a gente precisa de medicação para evitar a formação de cálculos. Realmente ter cálculos é muito ruim, por quê? Porque é doloroso quando ele vai sair, cálculos em número muito grandes podem levar à perda de função renal, muitas vezes o indivíduo tem que se submeter a procedimento cirúrgico para retirada dessas pedras. Então o indivíduo que tem cálculo, ele deve evitar comer com muito sal, a gente sabe que o sódio ajuda muito na formação das pedras, ingerir água num volume adequado durante o dia, e fazer a investigação metabólica, o porquê que está fazendo pedras. Todo indivíduo que vai para hemodiálise ou para diálise peritoneal, ou seja, terapia renal substitutiva, que precisa repor a sua função renal, esse indivíduo pode ser candidato a ir para o transplante. Na fila de transplante renal, então a gente tem dois tipos de doadores. Tem o indivíduo que tem um primo, um irmão, o pai e a mãe que querem doar, que a gente chama de doador vivo relacionado,
ou o indivíduo vai para uma lista de espera de doador com morte cerebral. Nós tivemos um período bastante crítico, que foi a pandemia. Isso reduziu muito as doações, reduziu muito a oferta de órgãos. Então, a gente teve uma estagnação na lista do transplante. A gente teve realmente um regresso do número de transplantes que nós viemos fazendo. Isso parece agora que está começando a voltar a uma normalidade em virtude do arrefecimento da pandemia. Outra coisa importante das pessoas sempre discutirem, que eu falo que é muito desinformação, é quem é o doador, né? Quem pode ser doador de órgãos? Então, na verdade, o indivíduo para ser doador, a família precisa autorizar. Independente de estar escrito na minha carteirinha, sou doador, a família é quem autoriza a doação. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma ótima noite e até a nossa próxima edição.